Patrícia Lisboa Rosa, que gosta de ser chamada só de Patrícia Lisboa, presidente da Associação das Pessoas com Deficiência Visual e Amigos, de Gravataí. Quem é Patrícia e o que ela faz hoje? Conta para nós, Patrícia. Bom, eu sou pessoa com deficiência visual total, desde os 2 anos. Sou servidora pública no município. Sou presidente da associação, como já mencionado. Sou mãe da Yasmin e do Gabriel, gêmeos vão fazer 14 anos. Esposa do Edson. Acadêmica de Direito, gremista, MDBista. E sou neta, sou filha, sou amiga, sou parceira de trabalho. Uma lutadora, como tantas outras pessoas por aí. Tu és uma ativista, uma participante, uma militante da causa das pessoas, ou pela política das pessoas com deficiência. Isso. Não só das pessoas cegas. Não. As pessoas com deficiência ainda precisam de muita ajuda, Patrícia? As pessoas com deficiência precisam se mobilizar e se organizar. Se a gente falar de pessoas com deficiência, eu penso que nós, pessoas com deficiência, precisamos estar mais mobilizados. E sim, a sociedade precisa não ajudar, mas se colocar no lugar de quem tem uma deficiência, no lugar de quem tem a cor diferente, no lugar de quem tem uma classe social diferente. Nós precisamos nos colocar uns no lugar dos outros. Nós precisamos ser solidários. Não só com as pessoas com deficiência, mas com todas as pessoas. E aí sim a gente começa a ser acessível também para as pessoas com deficiência. A deficiência em geral, no teu caso, ser cega, é um problema, como as pessoas costumam dizer, e que eu mesmo disse quando cheguei aqui. Não. Isso é um problema, Patrícia? Não, a deficiência visual não é um problema. E o que é o problema? O problema são as contas para pagar. O problema é ter que correr atrás da máquina e ter que ter um salário, pagar conta e manter filhos e cuidar da vida. Mas ser pessoa com deficiência não é um problema. Claro que se hoje eu ficar uma pessoa com deficiência de um dia para o outro, essa aceitação parece um problema no início. Mas as coisas se estabilizam. Eu penso que para mim hoje, meu maior problema seria o câncer que eu tive em 2016. Esse é um problema que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que fazer tratamento, que volta e meia eu tenho que sair do meu trabalho, ir no hospital, fazer medicamento. Isso é um problema. Mas a deficiência hoje para mim não é um problema. Como é que é a aceitação da pessoa cega? Vamos falar especificamente no teu caso. No mercado de trabalho, no comércio, no teu dia a dia. É de medo, a sociedade sempre tem. Agora já é menor do que quando eu era criança, de quando eu precisei estudar e quando eu era jovem, mas ainda existe um certo medo, que a gente chama de preconceito, mas a palavra mais resumida é medo, medo do diferente. Como que eu vou falar com a Patrícia? Como que eu vou ajudar a Patrícia? O que a Patrícia precisa? Então é mais fácil eu nem falar com ela, porque eu não sei o que falar para ela. Eu não sei o que ela vai precisar, eu não sei como ela vai reagir, então eu nem converso com ela. Esse é o medo das empresas hoje. Quando nós da associação procuramos, nós temos um setor de empregabilidade na associação, nós contatamos as empresas e pedimos para as pessoas, para as empresas, para os empresários vagas, para incluir pessoas com deficiência visual, qualificadas, muitas vezes com faculdade, com curso, com tudo. Eles já dizem não, porque não sabem como vai ser. A gente teve uma vez uma atividade, uma empresa que a gente ligou, e a menina disse, não, cego vai derrubar todas as prateleiras. Não tem como contratar cegos. Ou seja, é uma visão já pronta do que vai receber. Isso é um preconceito? É um preconceito, é o medo. Medo do diferente. Há muito preconceito? Sim, ainda há. Tu qualificaste o medo como sendo um preconceito. É só o medo o preconceito ou existem outras formas de preconceito? Não, existem outras formas, certamente. A gente não se colocar no lugar do outro, o egoísmo da sociedade, e eu penso em mim, hoje a minha correria, o meu problema, o que está acontecendo comigo, isso tudo faz com que o preconceito fique cada vez mais forte. Mas já foi pior, a gente já está avançando. E eu acredito em dias melhores, acredito que a gente vai... Quanto mais nós, pessoas com deficiência, nos organizarmos, quanto mais as associações crescerem, mais as pessoas estiverem unidas, mais a sociedade vai se dando conta que não é tão terrível assim. Gravataí é uma cidade com muitas pessoas com deficiência? Sim. Se estima, do censo de 2010, que 1/4 da população
dos municípios e do Brasil, 1/4 da população tenha pessoas com deficiência. Algum tipo de deficiência? Algum tipo de deficiência. Quantas cegas? Hoje se estima do censo de IBGE 30 mil pessoas cegas em Gravataí. Em Gravataí? Em Gravataí. Cegas e baixa visão, né? Não totalmente cegas. Quantas dessas fazem parte da associação? Hoje nós estamos frequentando a associação entre 50 pessoas, alguma coisa assim. 50. Não é um número muito pequeno diante do número que existe na cidade de pessoas com baixa visão e cega? Muito pequeno. Mas nós começamos a trabalhar na associação, eu sou presidente da associação desde 2018, como eu te falei. Então, de 2018 para cá, é 1 ano e meio de trabalho. A associação antes estava com as portas fechadas e com muitas dificuldades. Essa nova diretoria está reerguendo e reorganizando os planejamentos, os documentos, o funcionamento. Então, hoje nós, nesse 1 ano e meio, trabalhamos muito mais em organizar e em oferecer as coisas mais organizadas e pedagogicamente corretas do que trazer pessoas para atender e não atender com qualidade. Então, a partir desse ano de 2020, com os serviços mais organizados, com documentação mais organizada, a gente pretende fazer uma busca bem maior das pessoas com deficiência visual para serem atendidas. Tu disseste que são 30 mil pessoas. São 30 mil pessoas que não têm assistência ou que têm algum tipo de assistência via outros caminhos? Tem algum tipo, sim, com certeza. Elas fazem parte da unidade de saúde, da escola. Em algum setor, elas são atendidas sempre, né? Elas são pessoas antes de mais nada. A gente costuma dizer isso, elas não são só pessoas cegas, elas são pessoas e, como todas as pessoas, elas estão dentro da rede do município. O que nos falta como associação é monitorar e entender aonde elas estão, em que bairro que elas estão mais, em que distrito, em que situação que elas se encontram, se são mais homens, mais mulheres. Há um estigma na sociedade de que a cegueira e a deficiência atingem mais as pessoas com baixo poder aquisitivo, baixo nível social ou menor nível social. Isso se confirma, Patrícia? Eu acho que isso se criou ao longo da história e nós mesmos, pessoas com deficiência, contribuímos para isso. O próprio movimento contribuiu para isso, né? Porque a deficiência não escolhe em que classe vir. A gente sabe que pessoas com um nível social conceituado bem, pode ter um filho com alguma deficiência e nada vai impedir isso. Mas nós mesmos, pessoas com deficiência, eu creio que ao longo da vida, da história, para se conquistar benefícios, para se conquistar o passe livre, para se conquistar coisas aqui e ali, nós fomos construindo essa imagem de que nós somos pessoas de sempre baixa renda. Hoje nós já temos pessoas com deficiência bem melhor que eu socialmente, trabalhando, viajando, concursado, ganhando muito bem, famílias que têm filhos autistas, mas que não são pessoas humildes, baixa renda, como sempre se pensa, que todo mundo que tem deficiência é baixa renda, está no CRAS. Não é assim. Não, eu não penso isso. Como é que é a aceitação hoje, em 2020, em relação ao que acontecia há 10 anos atrás, por exemplo, no mercado de trabalho, nas escolas, em serviço público, em todas as áreas? Hoje a aceitação já é maior porque as pessoas com deficiência estão lá, que nem se tu for na prefeitura e tu pedir para falar com a assessoria da pessoa com deficiência, assessoria de políticas públicas, tu vai me encontrar lá. Então tu vai encontrar uma pessoa com deficiência lá. Em 2008, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, nem a prefeitura não queria, nem o município não queria me aceitar no concurso público. Foi bem difícil, a junta médica que me avaliou, além de tu passar num concurso, como pessoa com deficiência, tu tem que passar por uma avaliação médica para ver se as atribuições se adequam à tua deficiência. Isso é uma discriminação? Sim e não, isso é uma avaliação, isso é um critério, até porque, imagina se eu sou uma pessoa com deficiência, sem noção, e me inscrevo para ser motorista, e passo no concurso. Como é que tu vai me colocar para ser motorista só porque eu sou uma pessoa com deficiência e passei no concurso? É uma forma, às vezes, de perceber que eu não posso fazer todas as coisas porque a minha deficiência, como uma característica, eu não consigo fazer todas as coisas. Bom se as pessoas com deficiência mesmo sempre soubessem aonde se inscrever, né?
Mas se elas ainda não é possível essa própria autoavaliação, existe hoje essa junta médica. Eu passei por ela, quase não entrei no município, quase não passei no concurso em função da junta médica, mas fui aprovada. E quando eu passei e fui trabalhar, exercer minha função, me mandaram para o gabinete na época da prefeita, porque eles não sabiam que função eu podia fazer. O que tu vai fazer no município? Então, naquela época, 2008, até 2010, talvez era um susto uma pessoa com deficiência no município. Hoje, se tu chegar lá, tu vai me encontrar. Pessoas que passam no concurso hoje são aceitas na SMAT, vão para a junta médica, são avaliadas diferenciado, com outra forma, né? Com um olhar hoje moderno, diferente do que se via 10 anos atrás a deficiência. Isso que eu quero dizer, quando eu cheguei na assessoria em 2011, eu lembro de uma pessoa com deficiência que foi na assessoria buscar um serviço do município, me viu lá e disse: não, mas eu quero ser atendida. Eu disse: tá, mas sou eu que vou lhe atender. Não, mas tu é deficiente. A própria pessoa com deficiência não aceitava que ia ser atendida por alguém com deficiência. Isso é comum? Eu espero que não, porque isso é absurdo, as próprias pessoas com deficiência não se aceitarem, né? Espero que hoje não seja mais. Isso foi 2011, 12. Falaste de 2011 e 2012, mas o que te marcou mesmo na tua vida foi quando tu tinha 2 anos de idade, que foi quando tu te tornou cega. Sim. Conta pra nós como é que foi isso. Com 2 anos de idade eu tive uma febre muito alta, a mãe me levou ao hospital. Era uma infecção de ouvido, mas os médicos não se deram conta em 85 e começaram a me dar uma medicação que eu sou alérgica. Fiquei tomando por muito tempo e essa medicação causou Steven Johnson, a síndrome do olho seco. Eles não se deram conta naquele período, fiquei por muito tempo tomando esse medicamento que queima todas as mucosas do corpo e uma das primeiras é a retina do olho. Então eu tive úlcera de córnea no olho direito, perdi o olho. E o esquerdo já estava perdendo quando eles me transferiram para outro hospital, que foi onde perceberam que eu estava tendo a Steven Johnson e pararam todas as medicações, mas eu já tinha perdido a visão. A probabilidade era que eu ficasse com outras sequelas, além da deficiência visual, em função do tanto tempo que eu tomei esse medicamento. Mas graças a Deus não, fiquei espero que só com deficiência visual mesmo. A partir daí tu passaste pelo processo educacional um pouco... Educacional, tive que ser alfabetizada em braille. A minha mãe teve muita dificuldade de me inserir, escola alguma aceitava naquela época. Eu acho que foi 90 e poucos que eu comecei a estudar, 96. Eu tinha 8 anos quando a mãe começou a tentar me inserir nas escolas e nenhuma escola me aceitava. Então eu fui inserida numa sala classe especial, onde só tinha eu no turno. Fui ensinada a braille. E 6 meses fui alfabetizada e fiz uma prova de nivelamento, na época se fazia. E passei direto para o 2º ano, já no outro ano. E do 2º ano do ensino fundamental em diante eu segui escola regular, sempre estudei em escola regular, em sala de aula normal. Do 4º ano do ensino fundamental para o 5º eu tive que trocar de escola e foi o mesmo sacrifício quando entrei no 5º ano no Polivalente aqui em Gravataí. A mãe não levou nem foto minha na época porque eles não iriam me aceitar como aluna cega e foi um desespero. Eu lembro no dia, eu era jovem já para chegar no 5º ano, já tinha certo, iniciei com 8 no 2º ano, tinha 11, 12 anos quando fui para o 5º. E cheguei numa escola grande, tiveram que fazer reunião de professor, como que eles iam atender uma aluna cega. Uhum. E fui inserida, fui sempre uma aluna, posso dizer que com notas muito boas, comportamento sempre bom, sempre procurei demonstrar para a escola que ser cega não seria um problema. Depois veio outros colegas com deficiência visual para a mesma escola. E uma escola que aprendeu a conviver com as diferenças. Uma escola que até hoje os professores me encontram e tem paixão, assim, por terem me dado aula. Depois no ensino médio fui para uma escola Namorada do Vale, porque eu queria provar para mim mesma que eu podia andar de ônibus, daí eu aprendi a andar sozinha. Fiz o curso para andar sozinha com 15 anos, em Porto Alegre, porque esse curso não há em qualquer lugar que faz. E troquei de escola, porque eu queria ir de ônibus e
e queria ter a minha independência. Comecei a estudar à noite, que era uma coisa também impensável na minha época. Aluno cego não pode estudar à noite. E eu queria estudar à noite, então eu fui estudar na Morada do Vale. Tu leva uma vida absolutamente normal. Normal e sempre desafiadora, sabe, Silvestre? O meu ritmo de vida é assim, ó, não dá, então eu vou fazer. Não existe para cego, então eu vou fazer. Como não dá? Tem que dar. Tem que ter um jeito que dá. Tá? Por exemplo, nós chegamos aqui, tu estavas com o Daniel, o teu marido, que também tem baixa visão. O Edson. Perdão, o Edson, que também tem baixa visão. E nos receberam na rua sem auxílio da bengala, sem estar apoiando ou encostando em parede alguma. Como é que vocês se localizam no dia a dia dentro do ambiente de vocês, da casa, na rua, no trabalho? Como é que é esse processo? Dentro de casa, no trabalho, na faculdade, é tudo, não precisa da bengala, a gente tem uma vida bem normal. A gente faz a comida, eu que cozinho, eu lavo roupa, eu cuido da casa. Mas queima o dedo, que tu me contou. Queimei o dedo ontem, mas foi bem coisa de dona de casa. Eu esquentei o fogão e depois fui limpar o fogão. Esqueci que estava quente. Qualquer dona de casa faz isso. E a gente faz tudo normal. A única coisa que a gente enfrenta no trabalho, por exemplo, é que não pode mudar as coisas de lugar. A gente já tem um ritmo, a gente sabe que tal vaso de flor vai estar na direita da porta. Se chegar naquele dia e estiver na esquerda, vai dar acidente, porque trocaram, porque não está mais aonde se esperava que estivesse. Então, sempre é algo que a gente trabalha muito na associação. As pessoas chegam lá, e agora a minha casa, eu vou ter que adaptar tudo. Não tem que adaptar nada. A única coisa é que se trocar alguma coisa de lugar, tem que avisar a pessoa cega. Agora ali na prefeitura tiveram várias mudanças no saguão principal lá, né? Vaso de flor, foto dos prefeitos. O pessoal me chamou, o pessoal me ambientou, me mostrou tudo que estavam trocando de lugar para que eu não tivesse nenhum acidente e tivesse a melhor convivência com todos dentro da prefeitura, né? Tanto que eu vou receber as pessoas lá no saguão, eu vou sem bengala, as pessoas se assustam. Eu digo, pode me seguir, a minha sala é tal. Eu venho, sento, as pessoas ficam assim, é cega? Como assim? Ela não tá nem de bengala, ela sabe a sala dela. Mas o que eu conto? Que não tenha nada de obstáculo para que eu seja constrangido. Imagina, eu tô vindo com uma pessoa me seguindo, super me achando, não tô de bengala e aí encontro alguma coisa, um balde, um vaso, alguma coisa diferente. Então, isso a gente sempre conversa com as gurias lá na prefeitura para ter esse cuidado sempre. A bengala tem maior utilidade no piso tátil ou em qualquer ambiente? Em qualquer ambiente. A bengala é parte do corpo da pessoa cega. Não se tira a bengala da mão de uma pessoa cega, não se toca na bengala de uma pessoa cega, assim como não se toca numa cadeira de rodas sem autorização. A cadeira de rodas, a bengala, a muleta, ela é parte do corpo daquela pessoa. Ela é muito importante, ela é um meio auxiliar e só aquela pessoa que está usando sabe a técnica para usar. Os filhos, Yasmin e Gabriel, gêmeos, vão fazer 14 anos agora. Sim. Em março. Como é que eles convivem com vocês dentro de casa? Não tiram o vaso, não mudam o vaso de lugar? Não mudam nada, não. Como é que é essa relação? Eles sempre foram... sempre fui eu e o Edson que cuidamos deles. Nós nunca deixamos outras pessoas cuidar, até porque eu queria que eles sempre entendessem a nossa deficiência. Então, eles desde pequenininhos entendem que as coisas têm aquele lugar porque tem que ter. E se alguma coisa acontece diferente, a gente chama, a gente senta aqui nessa mesa e a gente faz conversas e fala, olha, não pode, atrapalha o pai e a mãe. E eles têm bastante consciência, eles têm bastante autonomia, são muito responsáveis. Eles enfrentaram, em razão da situação de vocês, algum tipo de preconceito fora? Sim, filhos de cegos, filhos de todas as pessoas com deficiência, porque daí a sociedade acha que a pessoa com deficiência é digna de piedade, de coitadismo, de é uma pessoa sofrida, marginalizada, e aí eles enxergam aquela pessoa com deficiência com o filho e jogam no filho. Ai, que bonitinho, tu cuida do papai e da mamãe. Ai, tu é o responsável, fala pra mãe tal coisa, às vezes na frente da gente. Então, a minha filha detesta isso, meu filho já lida bem com essa situação, mas a minha filha não gosta. E lá na associação a gente tem filhos de pessoas cegas que relatam as mesmas coisas. Eu não sou responsável pelo meu pai e pela minha mãe. Minha mãe que é responsável por mim. Às vezes cria até uma revolta no adolescente.
porque o adolescente precisa de proteção, a criança precisa de proteção. Eu mesma, quando meus filhos eram pequenininhos, estava andando em Porto Alegre com eles no colo, levando no médico, uma pessoa disse para mim: como que deixam tu sair com uma criança pequena? É meu filho, como é que eu não vou sair? No dia a dia de vocês, tu já disse que levam uma vida normal. Estou vendo aqui, nós estamos sentados na frente de uma televisão. Como é assistir televisão? Tem audiodescrição? Como é que funciona? Agora já tem mais, mas eu não sou muito adepta à televisão, não tenho tempo de assistir televisão. Mas agora as televisões já estão vindo, a partir da versão K, todas as fábricas já estão incluindo nas televisões a acessibilidade, né? Áudio, alguma forma de ativar a acessibilidade no próprio aparelho. Então hoje já é bem mais acessível, assim como os celulares, né? Hoje tu compra um celular, todo já vem acessível. É só a pessoa cega ativar a acessibilidade. Surdo, para o surdo também tem. Então hoje as empresas já estão tendo que enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor. Então hoje eu já tenho mais liberdade naquilo que eu compro. E tenho que ter, né? Porque eu paguei, estou consumindo como todo mundo, quero usar como todo mundo. Mas eu não tenho, Patrícia, eu não tenho assim muito tempo, não fico muito na televisão. Leitura nada ou muita? Muita leitura, até porque o curso exige, né? Mas as minhas leituras são no computador, com áudio, boa parte delas. Agora, com a associação, a gente até tem ganhado alguns livros, a gente tem recebido bastante livros na biblioteca. Então, mas o Braille é uma coisa que fica obsoleto muito rápido, né? Hoje, uma lei em Braille, semana que vem muda a lei e o livro já desatualiza. Deixa eu pegar aqui essa régua e essa... Como é que chama esse outro equipamento aqui, Patrícia? A reglete e a punção. Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para escrever Braille. Coloca a folha aqui dentro. Ela é como se fosse a forminha. Ela é a forminha para sair a letra Braille. Tu coloca uma folha e com esse material pontiagudo, que é o punção, tu faz uma letra dentro de cada quadradinho. As letras... É como se fosse uma senha, um código. Cada letra tem um código. E letra igual como de todo mundo, como a de vocês, assim. Eu escrevo A num quadradinho, o B no outro, o C no outro, o D. Forma a palavra igual como todo mundo. A diferença é que eu escrevo da direita para a esquerda e quando eu viro, a folha vai estar para baixo, tem que virar a folha para ler da esquerda para a direita. Tu leu o verso da folha que tu fez, então? Eu leio o verso, exatamente, porque eu escrevo para cá, né, da direita para a esquerda, para ler da esquerda para a direita. Hoje já tem reglete que tu escreve e lê do mesmo lado, mas eu não gosto, é muito moderno. Muito moderno. A letra sai ruim, a letra sai feia. Tu aprendeu a ler e a escrever em Braille com que idade, Patrícia? Com 8 anos. Com 8 anos. Uhum. É difícil? Não. Exige prática, né? Tem que usar o Braille. E a leitura exige sensibilidade nos dedos? Exige sensibilidade, sim. Tu lê com todos os dedos ou o cego normalmente lê com 1 ou 2 dedos? Tem cegos que leem com os 2, tem cegos que leem com 1, eu uso um para ler e o outro para acompanhar a linha, mas eu uso as duas mãos em cima da linha, porque uma mão vai guiando a linha que eu estou lendo, para ser mais rápido. O mercado ainda é muito restrito na publicação de material em Braille? Sim, muito, nossa. Agora, mais ainda com a questão da tecnologia, que está indo muito para o lado da tecnologia, para ser mais rápido, para ser mais barato, o e-book. Então, muita coisa está se fazendo no computador, livros eletrônicos. Isso é uma vantagem? Eu acho que, por um lado, sim, mas por outro é um problema, porque cada vez menos se lê Braille, cada vez menos se lê a palavra. Eu ouvir uma palavra no computador não é o mesmo que eu ler a palavra. Eu ler casa escrito e eu ouvir casa escrito dá uma diferença, né? Qual é essa diferença, Patrícia? Se eu escuto casa, qual a certeza que eu tenho que casa é com S ou com Z? Se eu não conhecer a regra. Mas aí se eu leio casa e eu posso, como quem enxerga porque que sabe escrever, porque está sempre lendo uma placa, lendo uma sinaleira, lendo um outdoor, está sempre lendo. E o cego não tem essa possibilidade. O cego não vai ler, não tem revistas à mão. Tu senta numa clínica, tu tem uma revista para te ficar lendo. Tu vai lendo, tu quase assimila porque está sempre vendo. O cego não tem essa possibilidade, ele vai ler quando ele encontrar. Tanto que agora a gente quer fazer uma feira lá na associação com embalagens que tenham Braille.
Nós vamos mostrar que existe sim algumas empresas que se preocupam em ter braille nas suas embalagens, a gente quer incentivar isso. Então a gente está guardando caixinha de remédio que tem braille, caixinha de cosméticos, caixas de produtos de alimentação, café, bolo, várias coisinhas a gente tem encontrado com braille e isso é muito bacana. Fala em braille e em produtos que têm inscrição em braille, como é que tu te vira no mercado? Hoje no mercado tu tem que pedir ajuda, né? Tem que chegar na porta do mercado e pedir no balcão de informações ou num caixa que alguém do mercado acompanhe até o setor que tu quer ir para comprar, porque não tem outra forma hoje. E os estabelecimentos disponibilizam essa pessoa? Sim, tem que disponibilizar. Eu sou consumidora hoje, fazendo direito, né, quase me formando, é algo que eu não aceitaria chegar no mercado e não ser atendida. Tem que ter. Eu sou uma consumidora, eu quero consumir e os mercados têm sido bem acessíveis, eles têm colocado. Por que o curso de Direito? Por que essa opção, Patrícia? Pelo meu trabalho, né, porque eu já trabalho com muita coisa de lei, com a política pública da pessoa com deficiência, mas principalmente porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de defender o direito das pessoas, o meu direito, pela minha luta de sempre ter que defender o meu direito e estudar e me tornar uma técnica para poder defender o direito das pessoas. Claro que independente delas serem pessoas com deficiência ou não, eu quero poder defender o direito das pessoas em geral. Eu gosto muito quando as pessoas me trazem situações para eu poder analisar e contribuir com uma família que precisa de uma pensão, contribuir de alguma forma para ver uma família mudar um pouquinho, ter a sua solução daquilo que está enfrentando. Desafios. Tu gosta de desafios? Gosto de desafio. Patrícia, tu és uma pessoa feliz? Sim, muito. Graças a Deus. Por que, Patrícia? Porque eu tenho minha família, porque eu tô viva, porque eu venci o câncer, eu sou uma vitoriosa. Tenho vencido, porque eu tô quase me formando. Quando todo mundo dizia que eu não me formaria, eu tô me formando. Todo mundo dizia que eu não teria emprego, eu sou uma servidora pública. Todo mundo dizia que eu não teria uma casa, não teria os meus filhos, eu tenho. E eu sou feliz porque Deus é bom comigo e eu tenho vencido dia a dia cada obstáculo. O que tu diria para a pessoa com deficiência, especialmente para a pessoa que é cega? Que a gente precisa entender a deficiência não como um problema, não como uma gravidade, como uma doença. A deficiência não é uma doença, mas a gente tem que entender a deficiência como uma condição de vida e toda condição de vida exige entender quais são as formas de se viver. Então, se tu largar uma pessoa sem deficiência nenhuma num lugar deserto, não é o fim do mundo, ela vai ter que entender, se adaptar com o que ela tiver agora ali. E a pessoa com deficiência é a mesma coisa, ela pode estar no meio do tudo, mas ela tem agora uma condição específica, ela tem uma deficiência. Qual é as formas de se viver com essa deficiência? Encontra essas formas e vai viver. Eu costumo dizer, eu não deixo a deficiência mandar em mim. E eu digo para as pessoas, não deixa a deficiência mandar em ti, manda na deficiência. Diz para a deficiência o que tu pode fazer. E a deficiência fica em segundo plano. E com o câncer eu tenho feito a mesma coisa. O câncer não diz o que eu faço e depois do câncer é que fica em segundo plano. Tá bem. Muito obrigado por receber a gente. Paz, eu que agradeço. Tem um presente aqui para vocês, um chaveirinho da associação. Para te lembrar da associação com carinho. Muito obrigado. ADVA, Associação das Pessoas com Deficiência Visual e Amigos de Gravataí. E a frase que está atrás é minha. A frase que está atrás é tua. Empresta os teus olhos para eu ser protagonista dos meus sonhos. Estão emprestados. Obrigada.